O etanol, álcool etílico, ele é vendido no mercado na forma assim, ó, grau GL, né? Ou grau INPM. Grau GL é Gay-Lussac, tá? Uma homenagem a dois cientistas, tá? Gay-Lussac. INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, certo? Senhor, querem dizer a mesma coisa? Não. Esse aqui, ele vai te dar a porcentagem de álcool, de etanol, né? Porcentagem de etanol em volume, tá bom? Em volume. Então, isso aqui vai te dar a porcentagem de etanol em volume. Esse aqui, ele vai te dar a porcentagem de etanol, só que aqui em massa. Então, um é em volume e outro é em massa. Vou pegar um exemplo. Então, você vai lá no mercado e compra um álcool que tem 46 graus GL. Bom, você comprou isso aí. O que significa 46 graus GL? Muito interessante. Significa que cada 100 ml desse álcool que você comprou, tá? Desse álcool hidratado, você tem 46 ml de etanol, álcool etílico, e o resto, provavelmente, 54 ml, deve ser de água. É isso que significa 46 graus GL. Vocês já tentaram acender churrasqueira com álcool 46 graus GL? Tenta, né? Tenta, que você não vai conseguir. Por quê? Porque você está encharcando o carvão. Ele pode até pegar um foguinho, e depois para. Por quê? Porque você está colocando mais água do que etanol. Então esse etanol você compra no mercado, geralmente aí para fazer limpeza, tá? Para limpar vidro, essas coisas mais, ok? Tá, e o que é esse aqui? INPN. Então vamos pegar um aqui diferente. Vamos pegar um aqui 58 INPN, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Vamos pegar 58. O que significa? A diferença é que cada 100 gramas eu tenho 58 gramas de etanol, tá, gente? Esse 58 NPM aqui, e o resto, para 100, tá faltando 42. 42 gramas, então, é de água. Então, quando você olhar em grau GL, você vai ter em volume. Quando você olhar em NPM, a porcentagem vai ser em massa, ok? Bem, concentração em mol por litro, ou em quantidade de matéria por litro. Quantidade de matéria é o mol. Então, mol é quantidade de matéria. Essa concentração, ela também pode ser chamado assim, molaridade. Também em desuso, mas se você viu um exercício no vestibular, né, você for resolver uma lista e aparecer molaridade, professor Greg não falou sobre isso. Sim, molaridade é concentração em mol por litro. É a mesma coisa, tá bom? Certo? Né? Também pode aparecer assim, concentração molar, ok? Concentração molar. Então tá aí. Então estão vários nomes: concentração em mol por litro, quantidade de matéria por litro; molaridade, concentração molar. Vou pegar um recipiente bonitinho. Tá aqui o nosso recipiente. Tá aí. Vamos contar aqui então, vamos fechar o nosso recipiente. E vamos contar com a participação dos nossos queridos alunos. Então vamos lá. O que nós vamos colocar nele? Como é que é seu nome? Gabriela. O que nós vamos colocar nesse recipiente? Ácido sulfúrico, muito bem. Pessoal participando demais. Gabriela tá aí. Ácido sulfúrico, né, Gabi? Isso, a intimidade. Vamos lá. Então aqui
ácido sulfúrico, ok? Tá. Qual vai ser a concentração? Tá? Vamos pegar uma concentração aqui de 2,2 mol por litro. Tá aí, tá vendo que eu coloquei o C ali? Não tem problema, gente, tá? Quiser colocar o M também não tem problema. Como é em mol por litro, é em quantidade de matéria por litro, né? O que significa isso, gente? O que significa você ter isso aqui? Significa que cada litro de solução, contém 2,2 mol, né, de soluto. Qual é o soluto, gente? Isso, ácido sulfúrico. É isso que significa. Gente, sabendo o que significa, você faz a regra de 3. Pronto. Então você tem que saber o que significa. O que significa uma concentração 2,2 mol por litro? Que cada litro de solução contém 2,2 mols de soluto. Então, se você sabe o que significa, você consegue fazer a regra de 3. Vamos tentar? Então vamos. Olha lá. Vamos fazer o nosso exemplo aqui, né? Um exercício exemplo. Azul fica ruim para enxergar, né? Qual é a massa necessária para preparar 200 ml dessa solução? Né? Da solução exemplo ali. Pronto, tá aí. Então, eu dei uma solução. Você foi lá no laboratório, 2,2 mol por litro, eu quero que você prepare essa solução, só que eu não quero 1 litro. 1 litro é muito. Eu só quero 200 ml. Qual é a massa necessária, né? Massa de H2SO4, né? Falta um detalhe aí. Então, qual é a massa de H2SO4 necessária para preparar 200 ml dessa solução? Então, vamos lá. Primeiro eu pego a fórmula do ácido sulfúrico. Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? Isso, H2SO4. Aí eu pego as massas atômicas dos elementos que compõem o ácido sulfúrico. Aonde que eu vejo essas massas atômicas? Isso, na tabela periódica. Então eu vou lá numa tabela periódica. Hidrogênio é igual a 1. S é igual a 32 e O é igual a 16. Pronto. Aí eu multiplico os valores das massas atômicas pelos índices. Então, 1 multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. 32 multiplico por 1. 32. 16 multiplico por 4. 64. Aí eu somo 98. Então aqui eu tenho 98. O que é esse 98? Que 1 mol do que? Ácido sulfúrico tem 98 gramas. É isso aqui que é a minha massa molar que eu falei para vocês. Lembram? É isso aqui, ó. 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Existem exercícios que já te dão a massa molar. Não precisa nem calcular. Então dá uma olhada, vê se tem a massa molar. Se tiver, melhor ainda. Se não tiver, você tem que calcular. Agora é o seguinte, eu vou calcular quantos mols eu preciso para fazer 200 ml daquela solução. Como? Usando fórmula? Não, usando o quê? Regra de 3. Então vamos lá. A minha solução tem 2,2 mol para cada 1000 ml. Eu quero preparar 200 ml, eu vou usar X número de mols, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem, tranquilo, não é? Então tá. Aí X vai ser igual a, então vamos lá, 200 vezes 2,2 dividido por 1000.
Tá, aqui eu corto, simplifico, né? Pronto. Aí vai ficar 4,4 dividido por 10. 4,4 dividido por 10 dá? Isso, 0,44 mol. Então é isso que eu vou usar. Vou usar 0,44 mol. Então se ele perguntasse qual é o número de mols que vai utilizar, 0,44. Mas ele não perguntou o número de mols. Ele perguntou o quê? A massa. Então eu tenho que transformar isso em massa. Como? Mais uma regra de 3. Como assim? Vamos lá. Felizes, ó. 1 mol tem, isso, 98 gramas. Se eu pegar 0,44 mol, terei X. Resolvendo essa regra de 3, terá um valor de... Vamos lá, o pessoal resolvendo. Isso, o pessoal resolvendo. 43,02. Pronto, tá aí. 43,02 gramas de ácido sulfúrico. Essa é a concentração molar bem simples, ok? Então ele te dá a massa, o número de mols, e você calcula aí através da massa molar. Diluição. Tá, o que é diluição? Gente, diluição, vocês já ouviram isso em casa, diluir. Né? Diluição é quando você adiciona solvente para diminuir a concentração. Isso que é diluição. Por exemplo, você faz uma limonada em casa. Você comprou limão siciliano, R$10 o quilo. Né? Aí você faz lá uma limonada com limão siciliano. Ficou muito azeda. Joga tudo fora e faz outra. Não dá, né, gente? R$10 o quilo, você vai jogar todo fora. Não. Se ficou muito azeda, você vai fazer o quê? Põe mais açúcar. Não, gente. Se você colocar mais açúcar, vai ficar azeda e doce. Né? Então joga fora. Não. Põe mais água. Você dilui o suco de limão. Então o que você faz? Você põe mais água. Professor, pode pôr gelo? Não, né? Gelo, né? Lógico que pode, né, gente? Mas gelo é o quê? Água, só que tem que esperar o gelo derreter um pouquinho para ficar menos azedo. Então o que você fez? Você acabou de fazer uma diluição. Você acrescentou água. A água é o nosso solvente. Quem é o nosso soluto? O suco de limão. Beleza? Então isso é chamado de diluição. Tá? Então o que é diluição? Diluição é simples. Vocês vão fazer a adição de solvente, né? Adição de solvente. Não é adição de água? Sim. Se a água for o solvente, sim. Se não for, é adição de solvente. Para quê? Qual o objetivo? Para diminuir a concentração, tá bom? Para diminuir a concentração. Professor, se eu quiser aumentar a concentração, o que eu faço? Aí você pode fazer duas coisas. Você pode tirar solvente ou colocar soluto. Como assim? Por exemplo, você fez suco de limão, ficou muito fraquinho. O que você faz? Põe mais suco de limão, põe mais limão, não é isso? Tá? Então você pode fazer ao contrário também, tá? Só que não, você vai aumentar a concentração, ok? Então tá. Gente, quando você adiciona solvente, você diminui a concentração. Então você tem uma solução de concentração 1. Aí você faz a diluição. Então você diluiu. Diluição. Quando você dilui, adiciona solvente, vira uma concentração 2. Certo? Sim. O que acontece com o volume? Volume 1 vai ficar diferente, não vai? Por quê? Porque você adição de água. Então você fez a adição de água. Aí você vai ter um volume novo, certo? A concentração diminui, o volume aumenta.